Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é Armadilhas da Vida. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Boa noite a todos e a todas. E sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então hoje vamos falar sobre armadilhas da vida. Então nós normalmente levamos a vida naquelas coisas que nos faz bem, naquelas coisas que mais nos agradam, mais agradam ao nosso coração, e também não damos muito valor ao tempo. Então tanto os dias quanto as noites parecem curtos para que nós possamos realizar todas as coisas que nós gostamos, quanto as coisas que nós precisamos fazer. Então a semana parece até curta quando começamos a ver que temos muita coisa para fazer. E ficamos até inquietos, buscando forças para aumentar o tempo que nós temos, ou para ganhar tempo em outras situações. Mas o que costuma tomar muito o nosso tempo? Então, no nosso dia a dia temos um volume de informações muito grande. E acabamos perdendo tempo nessa turbulência toda de um monte de informações. Então essa é uma das armadilhas que nós temos na nossa vida, onde nós perdemos o foco no que nós realmente precisamos prestar atenção. Por exemplo, se nós vamos buscar um determinado conteúdo na internet, imediatamente aparecem outros conteúdos interessantes e nós ficamos vários minutos e até várias horas vendo os outros conteúdos interessantes que nós gostamos. Mas isso não significa que são conteúdos que vão nos ajudar. Então há momentos que temos as mesmas atividades que se repetem em determinadas épocas do ano, como se fossem as estações do ano, com período de flores, período de calor, período de frutificação, período de frio. Então, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, adquirindo experiência e vamos amadurecendo, nós vamos conseguindo reajustar o conceito que temos do tempo. E começamos também a analisar os períodos de aprendizado, entretenimento, de descanso, aprendendo a começar a equilibrar todos os elementos que devem fazer parte da nossa vida. Porque a nossa vida não é só aprendizado, não é só trabalho, mas também envolve entretenimento e também descanso. É importante nós termos tudo isso. Mas quando nós começamos a analisar esses tempos todos de aprendizado, entretenimento, de descanso, vamos amadurecendo, nós percebemos que não vamos conseguir recuperar o tempo perdido e nem também os anos perdidos. Então poucos de nós percebemos onde está ocorrendo essa perda. Pois quando vemos até pessoas que conseguem realizar tanto em tão pouco tempo, ou realizam tanto no mesmo período de tempo que nós temos também, nas mesmas 24 horas do dia, nos mesmos 7 dias da semana, tem muitas pessoas que conseguem realizar muito. E às vezes nós ficamos até admirados com essas pessoas. Então, quanto antes nós percebermos onde não estamos utilizando adequadamente o tempo, menos frustrados nós vamos ficar lá na frente. E isso demanda também estudos profundos sobre nós mesmos e também disciplina sobre nós mesmos. Então não basta apenas saber onde nós estamos perdendo tempo, aonde nós estamos desfocando a nossa atenção, mas a disciplina também para buscarmos o foco da nossa vida, aonde que nós devemos focar a nossa atenção durante o nosso dia a dia. Então na nossa vida, quando acontece algum mal que nos impacta de uma forma bastante intensa, nós podemos começar a perceber
que algo na nossa vida não está bem. E se nesse momento nós começamos a colocar a culpa na situação, nos outros, em Deus, nós vamos demorar mais tempo nesse sofrimento. Porque se nós caímos e nós estamos sofrendo, é importantíssimo começarmos a perceber que estamos recebendo o que nós causamos. Então nós somos herdeiros das nossas ações e também dos nossos pensamentos. Então por que sofremos essas quedas? Então é uma outra armadilha para nós não cairmos, né? Essas quedas que nós sofremos ocorrem porque nós somos atraídos pelo nosso desejo muito forte que nós temos de possuir ou conseguir coisas materiais. É um desejo muito forte de conquistarmos coisas materiais. Ou desejos muito fortes de prazeres sensuais. Então tudo isso pode desfocar a nossa vida. Então nós caímos quando exageramos nisso, né? Então somos atraídos por questões específicas. Então, para nós conhecermos qual é a fonte ou quais são as fontes das nossas quedas, é necessário nós pararmos para refletir o que mais nos atrai no decorrer do dia. Então, no nosso dia a dia, o que é que mais nos atrai? Por exemplo, quando nós acessamos a internet, o que mais nós costumamos buscar? Qual o assunto que mais nos interessa? Quando lemos um livro, uma revista, o que mais nos atrai? Ou quando nós estamos assistindo uma notícia ou vendo noticiários, o que mais chama a nossa atenção? Para o que nós focalizamos a nossa atenção? E quando nós conseguimos identificar o que mais nos atrai, o que mais nos leva a essas coisas em excesso, nós vamos percebendo as causas das nossas quedas. Só que aí é que nós podemos tomar ações para evitar que essas coisas nos causem tais tentações. Então, se nós percebemos que tem uma coisa que nos atrai muito e também causa as nossas quedas, é importante nós começarmos a perceber isso, em que situações em que nós caímos, ou seja, em quais situações nós somos atraídos, nós somos tentados a realizar aquela atividade. Então, outro ponto de atenção na nossa vida, né? Para nós não cairmos na armadilha. Então, no nosso processo de evolução moral e espiritual, é importante que nós tenhamos contato social e também para que saibamos aproveitar as trocas de experiências da melhor forma possível. Porém, nesse processo aparecem momentos de adversidades, onde nós devemos aprender a superá-los. E também aparecem as tentações, quando nós temos este contato social, contato com outras pessoas. Então, essas etapas são necessárias para a edificação do nosso progresso e também para a edificação do progresso coletivo. Então, aqui também tem uma outra armadilha. Porque quando nós temos na nossa vida momentos que proporcionem prazer, onde alguns deles nos levam à tentação, um ponto que nós devemos prestar atenção, um ponto que nos proporciona prazer e também nos levam à tentação. Então o prazer, ele é necessário na nossa vida, não significa que a gente não deve ter prazer na nossa vida. Nós devemos sim ter prazer na nossa vida, para que possamos ter motivações e estímulos para cumprirmos a nossa missão, ou cumprirmos a tarefa que nos cabe nessa jornada de vida. E quando gostamos de um determinado prazer, pode ocorrer de nós sermos submetidos a tentação de querer repetir mais uma vez. Tudo bem. O problema é quando nós queremos repetir várias vezes aquele mesmo prazer. Pode se tornar até um prazer viciante, nós podemos cair no vício. Então nós temos uma região do cérebro que atua sobre esse circuito do prazer, que possui um circuito do prazer. Esse circuito do prazer
ele gera substâncias que nos dão uma sensação gostosa de bem-estar quando nós sentimos prazer. Então, o prazer em si não é o problema. O problema são os excessos provocados por esse prazer. Só que através desses excessos, com o tempo, nós mesmos vamos chegar no ponto onde começamos a sentir repulsa por esses excessos. E pode acontecer de nós mesmos começarmos a nos autopunir. Então, uma coisa que costumava acontecer comigo é em um rodízio de carnes, ou rodízio de pizza, ou rodízio de comida japonesa, ou algum outro tipo de rodízio que eu gostava, eu gosto também. Se nós fazemos um prato, repetimos esse prato, gostamos e queremos repetir de novo, tudo bem. Só que quando nós exageramos, tem aquele momento que nós chegamos e falamos assim: comi demais, ou exagerei na comida, não vou mais fazer isso. Aí da vez seguinte, da oportunidade seguinte, nós falamos a mesma coisa, é provável que na vez seguinte também vai acontecer a mesma coisa, até que aquilo se transforme em algo comum, que se transforme em hábito para nós. E chega até um comportamento repetitivo da nossa parte. E esse comportamento repetitivo, nós vamos percebendo que ele não está nos fazendo bem. Em algum momento, quando percebemos que aquilo não está nos fazendo bem, nós começamos a nos autoeducar. Não acontece o mesmo quando nós assistimos demasiadamente à TV, ou demasiadamente algumas minisséries, ou demasiadamente buscas de internet, quando nós exageramos em compras de objetos, ou mesmo exageramos em desejos sensuais. Não acontece tudo isso? Sempre quando acontece o exagero, nós não temos aquele problema de percebermos que aquilo não está fazendo bem para nós? E quando nós começamos a perceber que aquilo não está fazendo bem para nós, podemos nos autoeducar. Então, tudo em excesso nos leva a um ponto que nós mesmos chegamos à conclusão que aquela ação está sendo exagerada. E nesse período, nós desviamos da nossa rota. E para retomar nossa rota novamente vai levar algum tempo, além do esforço e da nossa vontade em retomar esse caminho. Porque aquele hábito ficou tão enraizado em nós que para nós mudarmos aquele hábito ou os reflexos desse hábito não vai ser uma coisa tão simples. Então é importante notar que assim como o hábito foi construído em nós através de inúmeras ações repetidas e através de inúmeras ações pequenas que nós viemos repetindo no decorrer do tempo, e aquilo se transformou em hábito, se transformou em automatismo em nós. Então nós não vamos conseguir transformar aquele hábito da noite para o dia. Isso porque aquela ação que nós tomamos fez com que nós desviássemos do caminho, e isso vai produzir consequências, e muitas vezes dolorosas, que vêm através de um sofrimento emocional. Então, até nós tomarmos consciência que aquela ação provocou sofrimento, vamos também levar algum tempo. E depois, quando formos corrigir, vamos também levar mais algum tempo. Não é assim quando nós, por exemplo, estamos seguindo determinado caminho, seja um caminho a pé ou caminho de carro. Quando nós percebemos que estamos no caminho errado, nós não levamos um tempo para descobrirmos qual é o caminho certo, além dos sofrimentos e desgastes envolvidos nesse processo. Principalmente quando nós temos um certo tempo que ele deve ser cumprido. Nós estamos atrasados para algum compromisso e nós nos perdemos no caminho. Então aquilo faz com que o sofrimento aumente em nós. Na nossa vida também, nós temos um tempo disponível, seja um dia, seja uma semana, um mês, um ano ou uma vida, para nós realizarmos algo. Se nós erramos o caminho, perdemos um tempo para cumprirmos o caminho de volta e cumprirmos
aquilo que nós tínhamos programado para realizar. Então, para nós retomarmos e buscarmos o bom hábito, esse caminho não é muito fácil. É necessário força de vontade, assim como vontade de fazer força para transformar os hábitos ruins em hábitos bons. Então, para transformar os hábitos ruins em hábitos bons, nós precisamos começar a mudar pequenos hábitos da nossa vida, transformando pequenos hábitos ruins em hábitos bons, ou substituirmos os hábitos ruins por hábitos bons, pequenos. E vamos repetindo várias vezes até que aquilo comece a tomar conta daquele espaço. E conforme nós vamos ocupando aquele espaço com hábitos bons, nós vamos adquirindo outros hábitos positivos. E assim nós vamos conseguindo retomar o caminho de volta também para a nossa rota de vida. Então é importante que nós tenhamos força de vontade e vontade de fazer força, que são importantíssimos se nós queremos mudar algo na nossa vida e que nós sabemos que vai trazer melhores resultados. E uma coisa que eu costumo comentar é que sempre quando nós agimos de uma forma incorreta e temos sentimentos e pensamentos ruins, tem a questão da sintonia. Ou nós temos ressonância com outras mentes, sintonia com outras mentes. Então, sempre que nós exageramos em algo, estamos nos sintonizando com outras mentes que sintonizam nesse mesmo algo que nós estamos pensando. E vimos esse efeito evidenciado pela física quântica, como já apresentei também em outro vídeo, né? Então, sempre que nós pensamos, nós produzimos energias mentais, onde nós nos sintonizamos e nos conectamos com outras mentes. E assim nós vamos influenciando uns aos outros, potencializando esses efeitos, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Depende de cada um de nós. O Gerson Melo entrou aqui, boa noite, escreveu aqui, boa noite, Hugo. Mais uma noite agraciados de seu grande conhecimento. Saiba que isso é bênção para aqueles que necessitam de um despertar da consciência. Nossa, muito obrigado, Gerson. Muito obrigado pelo seu comentário. Bastante incentivador também. Muito obrigado. Aqui Marcos Malafaia escreveu, boa noite, Hugo. Boa noite, Malafaia. E Luzinete Oliveira também disse boa noite. Boa noite, Luzinete. Muito bacana. Muito obrigado por estarem aqui me acompanhando na live. E obrigado também para vocês que estão me acompanhando na live gravada, né? Então, uma outra armadilha que nós podemos encontrar na nossa vida é que se nós começamos a ficar muito preocupados se os outros estão realizando suas tarefas, nós podemos começar a analisar como seria, por exemplo, a evolução do mundo se cada um se preocupasse em cuidar da sua parte, dos seus deveres. Então, se nós ficamos muito preocupados em ver se os outros estão realizando as tarefas deles, é importante nós começarmos a analisar como seria a evolução no mundo se cada um de nós se preocupasse em cuidar da nossa parte, dos nossos deveres, de uma forma sincera e da melhor forma que nós conseguimos realizar. Então, se as tarefas das outras pessoas são diferentes das nossas, procuremos compreendê-las, porque é um risco para nossa harmonia nós começarmos a acusar, a comentar e a julgar e até mesmo condenar as ações das outras pessoas. Porque nenhum de nós conhece as verdadeiras causas que levam as pessoas a agirem daquela forma. E muito provavelmente nós não vimos aquela ocorrência sob os vários pontos de vista. Normalmente estamos vendo aquilo apenas pelo nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista é baseado naquilo que nós conhecemos e achamos saber, ou nós conhecemos e achamos que é o certo. Ele é baseado nos nossos conteúdos interiores, onde se misturam tanto a parte consciente quanto a nossa parte inconsciente nessa análise. A nossa parte inconsciente envolve as nossas sombras, as nossas imperfeições.
Então, quando nós começamos a analisar os comportamentos das outras pessoas e não vemos os nossos deveres, é importante nós começarmos a tomar cuidado para ver se nós não estamos quebrando a nossa própria harmonia. Então aí é o cuidado de nós não cairmos nessa armadilha também e vamos desequilibrando na nossa harmonia, na nossa serenidade. Então talvez algo que para nós parece algo imperfeito, devido aos nossos julgamentos, às nossas crenças, nós não sabemos se aquele caminho daquela pessoa é o caminho que ela deve seguir para a evolução dela. Então, assim como uma criança que está aprendendo a andar, e tem um processo de engatinhar até ela começar a se colocar de pé. E mesmo quando se coloca de pé pela primeira vez, não significa que a criança vai conseguir andar perfeitamente. Ela vai andar meio cambaleante, talvez ainda caia, precise de suporte, né? Então existe um processo envolvido nesse processo da criança poder começar a andar. E é um processo que nós respeitamos. Mas às vezes nós esquecemos que acontece o mesmo com as outras pessoas, que necessitam passar por um processo antes de conseguirem a realizar as ações da forma que nós achamos mais correta, se é que a nossa forma de ver está correta, né? Por isso é importante nós focarmos nas obrigações que nos cabem, ao invés de nós ficarmos analisando as ações das outras pessoas com o objetivo de poder criticar. Porque quando nós estamos analisando os comportamentos das outras pessoas com a finalidade de corrigir, com a finalidade de criticar, nós estamos deixando de realizar as nossas atividades. E sempre nós temos algo para ser feito. Então aí está outra armadilha, né? Então, das várias vezes que nós somos vítimas dos nossos erros, encontramos dificuldades, encontramos obstáculos que não havíamos previsto. E assim, quando nós éramos criança, nós precisávamos de amparo materno, de amparo paterno, ou mesmo de cuidadores, para nós podermos aprender a nos equilibrar sobre os nossos próprios pés. Só que nós não podemos nos esquecer que mesmo quando nós já estamos adultos, precisamos do apoio, precisamos do amparo de outras pessoas. Então aqui está um outro ponto de alerta, que pode ser também uma outra armadilha que nós podemos cair. Então vários adultos vão estar à nossa volta, cada um com seus interesses variados. E é esse o ponto que nós devemos prestar mais atenção, sobre quais são os caminhos da nossa vida e sobre quais pessoas vão nos ajudar nessa nossa caminhada. Então, nas pequenas ocorrências da nossa vida, do nosso cotidiano, nós precisamos saber analisar de forma serena quais sugestões são edificantes para nós. Quais são os exemplos de lições de vida que as outras pessoas nos trazem e que nós podemos utilizar? Quais são as orientações que nós estamos recebendo? Por exemplo, se nós vamos atravessar uma rua sem prestar atenção nos avisos de trânsito ou nas orientações do trânsito, no semáforo, na faixa de pedestres, nós podemos ser envolvidos em um desastre, em algum acidente. E da mesma forma, se nós passamos a vida sem prestarmos atenção nas orientações edificantes que nós recebemos, vamos desviar dos nossos caminhos, podendo causar desastres morais na nossa vida, que nos trazem sofrimentos emocionais. Então vale a pena nós refletirmos quem nós estamos seguindo. Porque existe uma frase de Jim Rohn, que ele diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então ele diz que cada um de nós é a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Bom, não sei se o número 5 está correto, mas as pessoas com quem mais nós convivemos são as pessoas que mais nos influenciam. Então é importante nós pararmos para refletir
quem são essas pessoas que nós estamos sendo influenciados, ou quem são as pessoas que estão nos influenciando, quais são as pessoas que nós estamos seguindo. Importante analisar também esse ponto. Cida Ferreira escreveu: boa noite, Hugo. E Ademir da Silva: Hugo, se participar em uma comunidade de pessoas tóxicas e já observo que não é legal, como se prevenir dessas informações negativas? Então, uma coisa que nós podemos fazer é, se nós estamos participando de comunidades com pessoas tóxicas, o ideal é nós nos afastarmos e buscarmos comunidades que sejam mais saudáveis para nós. Agora, se determinados ambientes em que vemos que nós não temos saída, vamos participar de ambientes não muito bons, quando nós percebermos que está começando a rolar um comentário, algo negativo, nós podemos mudar o assunto. Nós podemos entrar no assunto para mudar o assunto para algo positivo. Falar de viagem, falar de passeios, falar de alguma coisa boa. Falar de alguma coisa boa que aconteceu no mundo, alguma notícia boa. Então assim nós podemos mudar o assunto. Perguntar como está a vida de determinada pessoa, né? E assim nós vamos mudando aquela sintonia. Então essa é uma dica, caso nós não tenhamos opção de sair daquela situação em que começam a entrar em comentários ruins, né? E nós podemos mudar o assunto para mudar o direcionamento também daquela comunidade que pode estar gerando energias tóxicas, pode estar gerando não, está gerando energias tóxicas. Nós podemos mudar essa sintonia. Então podemos influenciar positivamente também nessas situações. Obrigado pela contribuição de vocês. Bom, nós também passamos por momentos de desilusões, que é bastante normal nós passarmos por essas situações. Até com amigos que nos orientavam para o caminho certo, em um determinado momento eles acabam se envolvendo em perturbações, ficando indiferente a tudo e a todos. Então nós acabamos perdendo esse contato. E a pessoa acaba se perturbando por ele buscar outros caminhos. Uma pessoa que servia de referência para nós, que nos orientava no caminho certo. Então assim nós podemos sofrer uma desilusão. E também como aqueles amigos que nós achávamos que eram exemplos vivos da verdade, mas em algum momento nós vimos que esses mesmos amigos, eles estão envolvidos também em mentiras, nós podemos também cair em uma desilusão. Então pessoas que prometem ser fiéis a nós, que vão nos ajudar e nos deixam na primeira dificuldade que encontram, assim também nós nos desiludimos com algumas pessoas. Então é importante nós lembrarmos que quando nós nos desiludimos, significa que em algum momento nós nos iludimos, porque a desilusão só ocorre quando nós nos iludimos. Então é importante nós lembrarmos disso. Então não são as pessoas que causam a desilusão em nós, somos nós que nos iludimos com determinadas pessoas. Então isso é normal que aconteça também. Então assim nós vamos vendo várias quedas, onde vemos também muita incompreensão das pessoas com relação a nós. Em um determinado momento nós nos achamos sozinhos. E aqui tem outra armadilha. Ao invés de nós começarmos a reclamar, a nos lamentar daquilo que nós achávamos ou nós achamos que temos direito, busquemos quais são os nossos deveres. Então, antes de buscar os nossos direitos, as coisas que o mundo deve para nós, nós devemos antes buscar quais são os nossos deveres com relação ao mundo. Então é uma armadilha que nós não devemos cair, ou se nós caímos, procurarmos reverter essa situação. Então, complementando esse assunto também, quando as outras pessoas nos desiludem, nós podemos começar a analisar por que nós nos iludimos. O que é que está dentro de nós que nós projetávamos na outra pessoa? E geralmente há alguma sombra que existe dentro de nós que projetamos na outra pessoa e esperamos que a outra pessoa realize algo que nós não conseguimos fazer, porque o nosso ego está ocultando as nossas sombras de
florescerem, de se aflorarem dentro de nós. Então, sempre quando algo de ruim acontece fora, é importante nós olharmos para as nossas sombras, para as nossas imperfeições, para os nossos defeitos e procurarmos acolher esses nossos defeitos para entender melhor e podermos sair da situação de sofrimento. Então, nós não devemos culpar os outros quando as outras pessoas nos desiludem. Somos nós mesmos que nos iludimos em algum momento. Então, para nós diminuirmos a quantidade de vezes que nós caímos em armadilhas, não basta apenas vigiar, mas também é importante nós nos precavermos através da preparação. E como é que nós nos preparamos? Através do conhecimento e saber trabalhar como nós nos defendemos dessas armadilhas. Então, se tal coisa acontecer, o que nós podemos fazer para sair daquela armadilha? Buscarmos soluções para essas situações. E lembrarmos que em tudo em que nós nos excedermos, seremos conduzidos ao desperdício do tempo. Nós vamos perder o tempo no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, talvez na nossa vida. Então, essa perda de tempo ela é irrecuperável. Então, quando nós estamos diante de alguma prova, procuremos meios de transformar aquela prova em experiência útil para nós, útil para o nosso futuro. Então, se nós estivermos diante de uma situação da nossa própria ignorância, que nós possamos buscar conhecimento para iluminar a nossa sombra. E nós possamos também aproveitar cada obstáculo que nós encontramos para assimilar a lição e podemos utilizar das próximas vezes essa lição que nós aprendemos com aquele obstáculo. E também para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação que nós já superamos. E diante de uma turbulência, diante de uma discórdia, nós podemos ou ampliar essa turbulência, ampliar essa discórdia, ou podemos buscar recursos para auxiliar no restabelecimento da nossa paz, o restabelecimento da paz no meio daquela turbulência, no meio daquela discórdia. Então depende de cada um de nós. Lembrando que se nós ajudarmos a aumentar a turbulência, a aumentar a discórdia, nós também vamos entrar em desequilíbrio. Então é importante nós prestarmos atenção nessas situações. Então, na nossa vida, nós temos que fazer as coisas que nós gostamos e as coisas que nós não gostamos. Não é assim quando nós estamos na escola, tem algumas matérias que nós gostamos e tem matérias que nós não gostamos, mas nós precisamos fazer todas para podermos passar de ano. Só que nós, às vezes, nos desgastamos com as coisas que nós não gostamos de fazer. E aí tem aquela frase que eu vi, bastante interessante. A frase dizia assim, que nós somos como uma faca, a pedra desgasta ou nos amola, depende da qualidade da faca, né? Então a faca ela pode ser desgastada ou pode ser amolada, dependendo da qualidade da faca. Nós também seremos desgastados ou amolados, dependendo da qualidade que nós desenvolvemos. Então, nos momentos em que nós sentimos que a situação está nos desgastando, e isso normalmente ocorre porque queremos um resultado rápido, uma solução rápida. Só que esse resultado depende também do nosso esforço. Então é necessário nós entendermos o sentido, entendermos o propósito de tudo aquilo, entendermos a razão na qual nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, para que aquele desgaste se transforme em afinação, em modelamento para a nossa parte moral e espiritual. E para que isso aconteça, é melhor nós começarmos a gostar das coisas que nós fazemos, do que nós fazemos apenas as coisas que nós gostamos. Então é importante nós começarmos a gostar das coisas que gostamos e também que achávamos que nós não gostávamos. Então gostarmos de fazer tudo. Então, quanto antes nós começarmos a gostar das coisas que nós fazemos, menos nós vamos sofrer. E nós não podemos esquecer de realizar as ações no bem, para que o bem também nos apoie na nossa caminhada. Se nós buscamos pela felicidade própria,
a nossa própria felicidade, nós estaremos nos dedicando ao egoísmo, ampliando o nosso egoísmo. E quando nós dedicamos a nossa felicidade para os outros, ou nós dividimos a nossa felicidade com os outros, procurando aumentar a felicidade dos outros, essa felicidade deles vai retornar para nós, multiplicando a felicidade dentro de nós. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E escreva um comentário, caso você não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha feito a inscrição, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos vocês que me acompanharam até o final da live, até o final do vídeo. Espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo, espero te ver em todas essas lives. Então quero agradecer a todos vocês por me acompanhar aqui até o final. Desejar a todos e a todas uma boa noite de sono, um sono reconfortante, que vocês possam descansar, refletir de forma serena e continuar também a semana de forma serena. Boa noite a todos.